A Bíblia é dividida em grupos. Nós vamos falar aqui hoje a respeito do livro de Esdras. Mas o livro de Esdras, ele está composto em qual grupo dessa divisão bíblica que tem na sua mão? Abra por gentileza a palavra do Senhor, só que hoje você vai abrir, não é no livro de Esdras, não. Você deixa o Esdras marcado e vai lá no índice da sua Bíblia. Todos aqui têm índice na Bíblia, não tem? Abre aí no índice. Vocês percebem aí que acham Esdras aí no índice da Bíblia? Quantos acharam Esdras aí no índice da Bíblia? Diga amém. Amém. Vocês percebem aí que ele está numa posição. E por que ele está nessa posição? Essa posição foi colocada por causa dos grupos, ou seleção de grupos, que a gente entende que teologicamente a melhor forma de estudar a Bíblia é em grupos. Então o Pentateuco vocês já falaram, e Esdras faz parte de qual grupo das Escrituras? Livros? Sim. Eu vou colocar aqui, para a gente relembrar, pode passar, eu prefiro que você passe. Olha lá, são 39 livros do Velho Testamento, amém? Então, para a gente relembrar, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esdras está ali nos livros históricos. Repitam aqui, quais são os livros históricos da Bíblia? Josué. Percebem que esses são os livros históricos. Os poéticos, os proféticos, que é dividido em profetas maiores e profetas menores. Se você perceber, a ordem dos livros que está ali é exatamente o que está no índice da sua Bíblia. Percebe se não é? Sim ou não? Então isso é a divisão que colocaram na sua mão. Então quando você vai estudar as Escrituras, você está estudando por esses grupos. Só que, para a gente estudar as Escrituras, a gente não deve só se basear nessa ordem que está nesse índice aí. Às vezes essa ordem vai mudar. Pastor, então quer dizer que a ordem histórica pode mudar? Sim. Não vai ser exatamente nessa ordem de Gênesis a Malaquias no Velho Testamento. A ordem cronológica, ela é um pouquinho diferente. Você vai ver que alguns assuntos que estão relacionados a Jeremias, a Isaías, conversa com os livros históricos. Eles não simplesmente passam nessa ordem que está aí no índice da sua Bíblia. Quando estão entendendo, diga amém. Agora, abram por gentileza no livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro histórico. Se ele é um livro histórico, em qual parte da história a Bíblia conta a respeito de Esdras? Aonde Esdras se encaixa? Aonde esse livro, na cronologia, se encaixa? Porque para a gente entender o que estamos lendo, a gente precisa estudar a posição histórica desse livro, para a gente saber em que contexto que a gente está, antes de ler qualquer versículo. Isso é uma forma de estudar a Bíblia. Estudar a cronologia, para você saber aonde que se situa, aonde que o livro de Esdras começa. Então, quando a gente começa a falar de história, todos aqui conhecem AC e DC, sim ou não? Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio dividir a história. Então eu vou botar um marco zero aqui. Quantos estão vendo o marco zero aqui? Então eu vou vir para cá, em 2024. Agora eu estou em 2024 antes de Cristo. Quantos estão comigo? Amém? Antes de Cristo. 2024 antes de Cristo. E aqui é 2024 depois de Cristo. Eu estou aqui ou eu estou aqui? Então 2024 depois de Cristo. O marco zero está aqui. O marco zero é a morte de Cristo, amém? Então eu vou voltar e agora eu vou lá para 2024
antes de Cristo. Estão comigo? Amém? Então, quando eu vou voltando para o marco zero, 2023, 2020, sim, 1900 e 1400 antes de Cristo. Então, vem regredindo até o marco zero. Depois da morte de Cristo, começa a contar ano 1, ano 2, sim ou não? Então, em que momento da cronologia Esdras está? Em que época ele está? Nós estamos estudando as Escrituras e precisamos nos posicionar, porque Deus, Ele é um Deus onipresente. Fala com o irmão do teu lado. Deus, Ele é onipresente. Então, ao mesmo tempo que Ele estava no reino do norte, o mesmo Deus estava no reino do sul. Deus se manifestava tanto para um lado quanto para o outro. Ele é onipresente. Então eu trouxe aqui, para a gente, antes de começar a ler o livro de Esdras, a gente se posicionar historicamente. Para você começar a ler, falei, opa, agora eu entendi aonde eu estou. Eu destrinchei uma das tabelas cronológicas para a gente crescer um pouquinho e entender em que momento da história Esdras se encontra. Está ali a primeira parte, que é a tabela cronológica. Aqui eu peguei de 1025, estão vendo ali? Antes de Cristo. Quantos estão entendendo? A parte do meio ali, ó. 1025, sim? Ali foi quando começou a história dos reis até 925, onde teve o primeiro cisma hebraico. O que é o primeiro cisma? Vocês estudaram o livro de Reis, o Pentateuco. Aquele primeiro cisma foi a divisão dos reinos. Quem lembra? Quem lembra da divisão dos reinos? E foi dividido em reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel, onde começou a reinar Roboão e Jeroboão. Lembram ou não? Esdras se encontra aí? Esdras está nessa conjuntura aí da divisão dos reinos? Não. Isso começou a divisão dos reinos do norte e do sul. Pode passar. Continuando a divisão do reino do sul e o reino do norte. Percebam que agora começam a entrar alguns personagens bíblicos e até livros bíblicos na história da cronologia. Então continua o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel. Percebam que Jeroboão, Bassá e todos os reinos de Israel estão aqui na faixa azul e os reinos de Judá na faixa amarela. E percebe que aonde a história de Elias e Eliseu se conta? No reino do norte ou no reino do sul? Norte ou sul? Então é no reino do norte que vocês, quando estão lendo as escrituras a respeito do que está acontecendo na vida de Elias e Eliseu, acontece no reino do norte, onde Acabe está reinando. Só que do outro lado temos outros profetas. Quem são? Obadias e Joel. Percebam que cronologicamente eles são da mesma época, por volta de 850 a.C. Quantos estão entendendo? Então é nessa época aqui que começa a ascensão do Império Assírio. É aqui que, quando vocês leem lá sobre os assírios, é aqui que eles começam a reinar, e tem um combate entre Acabe e o rei da Síria, onde Josafá se encontra com Acabe para guerrear contra a Síria. Quantos estão entendendo? E nesse decorrer da história, alguns homens começam a escrever os relatos bíblicos. E a gente está caminhando para poder entender, peraí, então em que momento Esdras entra? Porque Esdras vai falar a respeito da reconstrução do templo, vai falar a respeito da renovação da doutrina da época, se a gente pode dizer assim. Só que o Império Assírio foi um império que governou durante muito tempo e guerreou contra Israel, até por volta lá de 800. Pode passar. Continuando o reino do sul e o reino do norte. Aqui temos mais alguns profetas que apareceram no reino de Judá. Quais são os profetas que apareceram? Leiam por gentileza para mim. Percebam que onde é que está Jonas?
Onde é que está Amós? Onde é que está Oséias? Então, quando você começa a estudar historicamente a Bíblia, você percebe que a ordem que está aí no seu índice, ela não necessariamente se encontra. Porque pode ser que quando você estiver estudando algum livro como Esdras, você vai pular lá na frente em algum outro livro, ou vai para trás, porque a ordem cronológica não é a mesma que está na sua mão. Então você precisa entender o histórico todo para você entender onde que Esdras está, para você entender o contexto. O livro de Esdras começa a falar de um decreto do rei Sírio. Ele fala, pastor, mas o rei Sírio era rei de qual nação? Ele estava governando em qual reino? Porque após essa queda, começou a ascensão do reino. Pode passar. Percebe que em 600 depois de Cristo, começou a ascensão de qual império? Qual? Babilônia. O império babilônico suprimiu o império assírio e começou a governar. Percebe que agora só tem o reino de Judá, porque finalizou o reinado do reino de Judá. Volta por gentileza um pouquinho. Qual foi o último rei do reino do norte? Qual foi o último rei? Osés foi o último rei de Israel, sim ou não? Então, Oséias, queda de Samaria, foi aqui por volta de 650 que começou os samaritanos. Então pode passar. Até o último rei de Judá. Quem foi o último rei de Judá? Zedequias. Percebe que Jonas ficou lá para cima, Isaías ficou lá para cima, sim ou não? E aqui você começa a entender quem são os profetas contemporâneos do último rei. E a ascensão do Império Babilônico. A ascensão do Império Babilônico acima do reino assírio começa a governar, Nabucodonosor. Percebe que o Império Babilônico, vocês estão vendo ali, Ezequiel, Daniel, sim ou não? Nós vamos falar de Esdras, de 450, mas Daniel já passou. Perceba que a gente vai estudar o livro de Esdras, na sua Bíblia no índice, e Daniel já passou. Isaías, no livro de Esdras, Isaías já passou. Então, às vezes, você está lendo o livro de Esdras e fala, peraí, mas eu nem cheguei em Daniel. Sim ou não? Você está lendo o livro de Esdras e fala, mas eu nem cheguei ainda. Não, já passou. Quando você estiver estudando o livro de Esdras, Abacuque, Ezequiel, Jeremias, já passou. Para você se posicionar, pastor, entendi. Eu preciso estudar cronologicamente a Bíblia, para eu entender aonde Esdras se encaixa para ter uma visão geral, porque ali já passou o Império Babilônico. Só que percebam que ali por volta de 525, foi aonde teve o edito de Ciro, que promove a restauração de Judá. Mas qual é o império agora? É o babilônico? Qual é o império que está agora? O império persa. Então tivemos o império assírio, o império babilônico e o império persa. O império persa é aonde Ciro está governando. E quando você começar a ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Esdras, vai falar a respeito de Ciro, o rei do império persa, aonde começa ali por volta de 525. Então você vê, mas peraí, eu vou ler Esdras, mas antes está falando de Zorobabel. Zorobabel foi um governador. Antes de Esdras, que foi o primeiro povo que saiu da Babilônia de volta para Jerusalém. Foi Zorobabel que comandou essa turma. Logo depois veio Esdras e Neemias. Então, quando você tem esse panorâmico a respeito de onde eu estou, percebe que nós vamos estudar Esdras sobre quando o povo retorna para Jerusalém. Mas percebe em 425 ali, quem que apareceu? Quem que apareceu? Esther. Estão vendo Esther ali? Vocês estão vendo Esther ali? A rainha Esther na Pérsia?
Então, quando você está lendo o livro de Esdras, o que aconteceu com Esther? Já passou. Ou estava recente. Quantos estão entendendo? Então, você começa a entender a multiforme graça de Deus operando no tempo da história. Agora, se você pega a sua Bíblia achando que a cronologia é de Gênesis a Apocalipse, você vai se confundir. Então, a gente está na escola bíblica, amém? E a escola bíblica é para você crescer, sim ou não? Para você aprender a estudar a Bíblia. E a Bíblia você tem que estudar, sim, no formato que está aí, onde está descrito os Pentateuco, livros históricos, os proféticos, sim. Mas também tem que aprender a estudar a Bíblia cronologicamente. Porque se você começar a entender cronologicamente como está acontecendo a história, Deus está permitindo vários impérios. Porque lá em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus e por Ele estabelecida. E ele complementa e diz assim: quem se levanta contra a autoridade constituída por Deus está se levantando contra o próprio Deus. Percebe que ele está permitindo toda a ascensão desse império para os propósitos dele. Lá em casa esses dias estava com a minha filha e apareceu um personagem, né, na televisão, um personagem barbudo, faltando um dedo, acho que vocês sabem quem é. E a minha filha falou assim: pai, esse homem é ladrão. Eu olhei para o lado assim, eu falei: oi? Esse homem é ladrão. Eu olhei de novo e oi? Eu falei: não, minha filha, não, que fulano, os coleguinhas, né? Beltrano, tal, falou que esse homem é ladrão. O que eu fiz? Parei o que eu estava fazendo. Sentei a Maria Elisa do meu lado e falei: minha filha, o papai vai te ensinar. Esse homem foi um candidato à presidência da República. Então, enquanto ele estava candidato, podia falar que ele era, deixava de ser. Agora, minha filha, ele foi constituído uma autoridade nesse país. Ele é o presidente da República. Então, você tem que honrar ele, porque ele é o nosso presidente agora. Quantos entendem isso? Ah, mas ele é. Não. O que ele é ou deixa de ser, para mim, não importa, enquanto autoridade. Quantos me entendem? Eu tenho os meus questionamentos quanto a algumas posições dele, ok? Mas ele agora é uma autoridade constituída por quem? A Bíblia fala que toda autoridade boa é constituída por Deus? Sim ou não? Não. Ele diz toda. E toda? É toda. Toda autoridade é constituída por Deus e por Ele estabelecida. E quem se levanta contra a autoridade constituída por Deus está se levantando contra o próprio Deus. Foi Ele que constituiu. A palavra diz que Deus constituiu o faraó para os seus propósitos. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu queria viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu falei: querido, você tem que entender bem quando você fala a respeito de viver os propósitos de Deus na sua vida, porque faraó viveu os propósitos de Deus, sim ou não? Sim. Quantos querem viver o propósito de Deus? Abaixou as mãos. Quantos querem viver o propósito de Deus? Amém. Mas como faraó? Porque às vezes a gente tem que: pastor, como é que eu faço para viver o propósito de Deus na minha vida? Não, isso é uma outra conversa. Mas faraó viveu o propósito de Deus, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que ele levantou faraó para os seus propósitos. Deus levanta quem Ele quer para o propósito dele. Então foi Ele que estabeleceu a autoridade dos assírios, foi Ele que estabeleceu a autoridade da Babilônia, através de Nabucodonosor. Foi ele que estabeleceu o rei Sírio, imperador da Pérsia. Foi Deus que estabeleceu para os propósitos dele. Quando ele levantou Nabucodonosor, lá na Babilônia, foi para levar o povo cativo. Sim ou não? E nessa época, Jeremias, estão vendo ali? Já tinha avisado: meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Isaías estava falando, Isaías estava avisando: gente, vão consertar, vocês vão ser tirados do lugar de adoração, vocês vão ser tirados de Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde eles adoravam o Senhor, era onde o templo estava estabelecido, era onde toda a ordem de culto acontecia ali em Jerusalém. E o povo foi tirado
de Jerusalém levado para Babilônia. E quem fez isso? Quem fez isso? Deus. Através de quem? De um rei babilônico. Quantos entendem aqui? E ficou por muito tempo o povo cativo. Só que na hora de voltar, Deus também levantou um imperador chamado Ciro. Ciro foi um imperador do reino da Pérsia que fez um decreto para que o povo retornasse ao lugar de adoração. Abram por gentileza aí Esdras 1 e vamos ler a primeira parte do que diz esse decreto. Esdras, no capítulo 1, no versos 1, diz assim, vou ler na NVI, tá? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falado por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nestes termos. Esse é o primeiro versículo. Percebam que esse decreto do rei Ciro não foi um decreto assim, o rei Ciro estava lá, dormindo, cochilando, fazendo nada. Assim, tive uma ideia, vou fazer um decreto. Foi assim? Não. Aí em Esdras está dizendo aí no versículo 1, que foi baseado em uma profecia. Foi uma profecia dita por quem? Está aparecendo lá no cantinho, ó, que o Data Show comeu um pouquinho. Está vendo lá no cantinho, Jeremias? Jeremias tinha dito. Isaías também falou a respeito de algo que ia acontecer no futuro, a respeito do resgate daqueles. Então Deus usou uma autoridade para poder apontar aquilo que já estava profetizado. Então nós vamos agora entender Esdras, o porquê que ele escreveu isso. E tudo isso é profético. Até o próprio rei assírio, ele já entendia que o povo de Israel se movia por profecia. Então Esdras começou a escrever esse belo livro a respeito da história de Israel, a partir de 450 em diante. Agora percebam que ali Zorobabel, Esdras e Neemias, eles estão muito próximos, são 500 a.C. até 425 a.C. Então a gente tem que entender não só o contexto histórico, mas também quem era Esdras. Esdras, o que ele representava nessa época? Porque Esdras começou a escrever a respeito de um imperador sírio. Quem era Esdras? Alguém conhece alguém chamado Esdras? Vocês conhecem um Esdras? Uau! Quem colocaria o nome do filho de Esdras? Eu não, né? Vocês conhecem um Esdras? Ah, que legal. Muito bom. Mas quem foi Esdras, sem ser o que a Maiara e o Felipe conhecem? Quem é esse homem? Esdras, a história nos conta que ele era filho de Seraías e ele era da genealogia de Arão. Alguns teólogos defendem que ele é da linhagem de Arão. E quem era Arão? Arão era quem? Arão era quem? Irmão de quem? E foi o primeiro? O primeiro sumo sacerdote, sim ou não? Foi o primeiro sacerdote da linhagem de Arão. Então, Esdras era um sacerdote. E não era qualquer sacerdote. Ele era da linhagem de Arão. Ele tinha uma autoestima no meio do povo. Só que além de sacerdote, ele também era escriba. Abram por gentileza em Neemias 8.
E vamos ler no versículo 9, pastor, Neemias? A gente não está estudando Esdras? Mais para frente a gente explica. Abre aí, Neemias 8, no versículo 9. Olha o que o texto diz. Vou ler na NVI. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo que lhe disseram. Percebam o que está dizendo aí na primeira parte. Neemias era o governador e Esdras era o quê? E o quê? Escriba. Mas por que está escrito em Neemias que Esdras era escriba e sacerdote? Porque também dentro da teologia, dentro do conceito histórico, se defende que quem escreveu o livro de Neemias foi quem? Foi Esdras. Mas pastor, foi Neemias? Não, foi não. Na verdade, defende-se também que Esdras escreveu 1 Crônicas e 2 Crônicas. Pastor, mas esse homem escreveu muita coisa. Sim, antes da Septuaginta, o livro de Esdras e Neemias era um livro só. Não eram dois, era só um. Escrito por Esdras. Mas por que ele era um escritor? Por que ele escreveu esse livro? Porque ele era não só sacerdote, ele era um escriba. Escriba era aquele que não só conhecia as escrituras, mas entendia e sabia escrever. Então, para quem dominava na época, tanto o aramaico quanto o hebraico, era tido como autoestima. A verdade é que esses impérios aqui, tanto o babilônico quanto o império persa, eu acho que eles tinham o mesmo problema dos dias de hoje. Mão de obra qualificada. Quantos aqui tem problema de mão de obra qualificada? Tem, não tem? É difícil, não é? Aí você contrata uma pessoa, eu sou pedreiro. Que bom. Aí começa a mexer, você vê que não, sou de alto nível. Aí vai botar o porcelanato, sabe aquele porcelanato que é isso? Igual boca de cabrito, né? Mas depois que pôs. Mas certo é que a gente tem falta de mão de obra qualificada. Tem ou não tem? Eu acho que o Império Assírio tinha também. Porque eles, não sendo bobos, o babilônico, quando tomou o povo cativo, o que ele fez? Cadê os príncipes? Cadê os sábios? Quantos se lembram? Pegou Daniel. Você acha que ele pegou Daniel, pegou Azarias, Ananias e Misael, que é os nomes babilônicos, tá? Que todo mundo só fala Sedraque, Mesaque e Abidnego. É verdade ou não é? Todo mundo fala, na fornalha, Sedraque, Mesaque e Abidnego, é ou não é? Só que esses não eram os nomes dele não, tá? O nome deles eram nomes israelitas, nomes hebreus. Esses nomes aí são nome babilônico, tá? Então, só que o rei olhou e falou assim, cadê os meninos inteligentes? Cadê os sábios? Por quê? Mão de obra escassa para botar para trabalhar para ele. E Esdras também era um homem muito qualificado. Então, para ser um sumo sacerdote, por mais que o templo não estivesse estabelecido, era um homem de muito gabarito. Era um homem que entendia de muitas coisas e era muito estimado pelo povo. O que você acha que o rei Sírio fez? Vem para cá, trabalha para mim. Então, Esdras, ele era tido em autoestima, era um homem muito usado, mas era um homem que estava muito próximo da elite da época, que no caso, o Império Assírio. Então, ele tinha acesso a muita informação, às bibliotecas da época. Esdras tinha acesso a conteúdos que uma pessoa comum não tinha. Então, por isso que ele relatou muita coisa, por isso que ele escreveu crônicas, porque ele tinha acesso a muita informação. Esse personagem, inspirado por Deus para escrever o livro de Esdras, era um homem com muito conceito para a época. Quantos entendem? Quantos estão entendendo? Então a gente precisa se posicionar historicamente e entender quem de fato
escreveu esse livro de Esdras. Então, Esdras era um homem que estava lá no Império Assírio e escreveu esse lindo livro. E como ele conhecia muito da lei de Moisés, alguns defendem que ele era um segundo Moisés. Entendam, não que ele seja, mas ele conhecia muito as Escrituras. Então, como ele conhecia as Escrituras, era um escriba e era um sacerdote, ele começou a olhar para o povo, governado por Zorobabel, que voltou da Babilônia para morar em Jerusalém, e começou a observar e pensou: esse povo está fazendo algo que não combina com a palavra. Quantos estão entendendo? Esdras começou a olhar o povo de Israel que voltou da Babilônia para Jerusalém e começou a olhar e falou assim: está errado. Ele tinha autoridade, conhecimento para falar que estava errado. Porque o povo ficou quanto tempo na Babilônia? Quanto tempo? Quanto tempo? 70 anos. Você acha que uma pessoa que vive 70 anos no outro lugar, você acha que ela é alterada, sim ou não? Tem gente que passa aí uma semana no Peru, já começa a puxar o espanhol, né? A gente tem uma irmã aqui da nossa igreja que foi para lá e desaprendeu o português, né? Mas eu não acho errado não, porque a gente, se ficar um tempo numa cultura, daqui a pouco a gente está embolando a língua, tá ou não tá? Eu fiquei lá, foi quantos dias? 10 dias no Peru. Daqui a pouco eu estava embolando português. Imagina quem fica 6 meses. Então, tem gente aqui, que está aqui, eu não vou falar o nome, que mudou para o Nordeste e dizer que jamais, vou falar esse sotaque nordestino, mas nunca. Sotaque estranho. Conhece o Tiago Hell? O diácono Tiago Hell, certa vez foi mudar para Ilhéus, né? Ele disse assim: jamais que eu vou falar esse sotaque, nunca. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. 6 meses eu fui visitar ele, eu, Janaína e a turma. Você acha que ele estava puxando o nordestino, sim ou não? Uhum. E ele falou assim: nunca. Eu cheguei, eu não sei que frase que o Tiago usou, eu sei que a gente falou que ia fazer alguma coisa, ele disse assim: ó, pronto. Eu falei: da onde está vindo esse pronto? Aí ele: não tem como não, lá na agência todo mundo fala assim, é ou não é? Então, o povo de Israel ficou 70 anos. E vocês acham que a Babilônia era ruim de morar? Vocês acham que era ruim? Vocês acham que era ruim? Queridos, deixa eu contar para vocês, o Império Babilônico era uma metrópole de alto nível. Quantos aqui gostariam de morar em Dubai? Quantos aqui gostariam de morar em Dubai? Sim ou não? Aqui, era Dubai da época. Você acha que era ruim? Não. Daniel, que olhou as penas chegando com aquele banquete, falou assim: eu, Daniel, decidi não me contaminar. Mas você acha que tinha banquete? Tinha do bom. Daniel era governador. O povo não vivia mal, não. Tem uma parte das escrituras que Deus orientou eles construírem casa lá. Construírem casa na Babilônia. E orarem por a nação da Babilônia, para eles ficarem bem. O castigo deles era ficar longe de Jerusalém. Quantos estão entendendo? Mas eles ficavam bem na Babilônia, ficava ruim não. Só que, quando esse povo voltou com Zorobabel e Esdras, vocês vão perceber que Zorobabel também é citado em Esdras. Quando eles voltaram, você acha que todo mundo que vivia na Babilônia, todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, você acha que voltou todo mundo? Vocês acham que voltaram todo mundo? Tem gente que fala assim: aqui está tão bom, vou voltar para Jerusalém nada, eu adoro Deus aqui mesmo. Teve muita gente que ficou para trás, o povo não voltou todo não. Mas daqueles que voltaram, eles voltaram por causa da adoração, de voltar para o lugar da onde eles saíram. E Zorobabel, junto com Esdras, estava entendendo que esse povo estava retornando para restabelecer o culto. Só que isso não estava acontecendo.
quando eles começaram a perceber que nem todos retornaram, que aqueles que retornaram não retornaram pelos motivos certos. Esdras, então, que era o conhecedor das Escrituras, ele começou a meditar e falar: peraí, tem algo aqui que não está batendo. Esse povo retornou, mas não estão fazendo o que deveriam em primeiro lugar. Zorobabel quis governar, mas Esdras era aquela pessoa que entendia que eles precisavam restabelecer o templo e a cultura. E Esdras foi duro com alguns. A gente vai decorrer desses primeiros cativos que retornaram, entender o que eles fizeram e o porquê que eles retornaram. Quando vocês começarem a estudar mais profundo, da agora para frente, o livro de Esdras, vocês vão perceber que algum desses personagens vão aparecer. Abra por gentileza lá em Esdras 2. Esdras 2, no versículo 1. Esdras 2, 1. Esdras 2, versículo 2. Na lista dos que vieram, quem está aí? Vieram na companhia de quem? Leiam por gentileza o versículo 2. Vieram de quem mais? Percebam que na lista dos que vieram estava Neemias e Zorobabel. Vocês percebem que como é interessante a gente enxergar o quadro todo para estudar as Escrituras? Porque senão daqui a pouco você está lendo o Zorobabel na lista e fala assim: mas peraí, o que Zorobabel está fazendo aqui? O que Neemias está fazendo aqui? Porque a gente precisa enxergar a multiforme graça de Deus, como Ele trabalha. Ele trabalha como um todo. Ele não está só num lugar, Ele é onipresente. Então, nessa época, quando eles estavam retornando para o local de adoração, o rei Ciro fez um decreto. O decreto dele era por causa de uma profecia. Algo que Jeremias e Isaías já tinham relatado há tempos a respeito. Lá em Jeremias 29:10, abram por gentileza. Jeremias 29:10 vai falar a respeito do que estava sendo profetizado. Jeremias 29:10. Jeremias já tinha dito: assim diz o Senhor, quando se completares os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-lo-eis de volta a este lugar. Isaías também, Isaías 44:28, dá um pulo lá em Isaías 44, no versículo 28, disse assim também, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, que Jerusalém seja reconstruída do templo e sejam lançados seus alicerces. Percebam que Ciro, ele não está se movimentando mera e simplesmente por ideia humana. Ele está sendo movido por Deus. Deus se move para cumprir o seu propósito. Por isso que lá em Esdras, no versículo 2, no versículo 1, quando diz que o Senhor despertou o coração de Ciro. Algumas versões diz que ele despertou o espírito de Ciro para cumprir os seus propósitos. Então aqui eu vou ler parte do que Ciro decretou a respeito do povo de Deus e o que eles deveriam fazer. Abram lá em Esdras, no capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: assim diz Ciro, da Pérsia.
Quantos me acompanham? Assim de Ciro, rei da Pérsia. Vocês estão percebendo que é um rei assírio falando em nome de Deus? Quantos estão percebendo isso? Isso é para a gente prestar muita atenção. Deus pode usar uma autoridade constituída por Ele e falar através dessa autoridade, você nem percebe que é Deus. Quantos estão entendendo? Porque Ele pode estar cumprindo profecia e você nem vai perceber. Eu vou ouvir Ciro? Eu vou ouvir esse homem falando em nome de Deus? Está errado. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém e de Judá. Um rei assírio, um rei ímpio, usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Versículo 3: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em quem Jerusalém tem sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus determinou, dispuseram-se a ir a Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. Todos os vizinhos os ajudaram, trazendo os utensílios, prata, ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, as quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. O Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelos tesoureiros Mitreade, que os enumerasse e os entregou a Sesbazar. Sesbazar aqui é Zorobabel, governador de Judá. E a partir do versículo 9, fala da quantidade de ouro que esse povo tinha. Queridos, o livro de Esdras é um livro fantástico. E ele faz e conta parte da história da reconstrução do templo. Nós vamos caminhar nos próximos domingos falando a respeito dessa história de Esdras e como aconteceu essa reorganização de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Tanto da doutrina, quanto do que a gente chama de aquilo que estava pré-estabelecido, de como Deus queria ser adorado. Isso me traz para os dias de hoje, para a gente meditar nessa manhã a respeito de o que Deus faz como correção de um povo e como Ele retorna esse povo para Jerusalém e como Ele chama homens de Deus instruídos na palavra para que o povo volte a se comportar de acordo com o que Ele chama de adoração. Se eu for trazer para os dias de hoje, são aquelas pessoas que Deus corrige, porque Deus corrige quem? Deus corrige quem Ele? Deus corrige quem Ele ama. E a palavra diz que se você não é corrigido por seu pai, você tem que se sentir até constrangido. Porque se você é filho, você tem que se sentir privilegiado por ser corrigido. E a correção aqui é para o mal ou para o bem? Para o bem. Então, às vezes, Deus está nos corrigindo e trazendo para a rota. E quando esse povo está trazendo esse ouro, trazendo tudo de volta para a casa do Senhor, até os utensílios que foi profanado lá na Babilônia, isso me remete a Deus trazendo a gente para o lugar onde Ele quer ser adorado. Nós vivemos no tempo da graça, amém? Nós não vivemos naquela dispensação. Nós não vivemos na dispensação patriarcal. Nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. No tempo da lei, que era no tempo de Moisés, tinham regras muito bem estabelecidas de como Deus queria ser adorado. Sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, e hoje? Existe uma forma que Deus quer ser adorado? Sim ou não?
E às vezes é isso que acontece nos dias de hoje. A pessoa às vezes é levada cativa para algum lugar e está passando por alguma tribulação e não entende que Deus está corrigindo. Mas tempos depois Deus traz de volta e usam homens no altar para falar: olha, a palavra diz assim, Ele quer ser adorado dessa forma. Tragam os seus recursos para a casa do Senhor, porque Ele quer ser adorado neste lugar. Só que alguns que se apaixonaram pela Babilônia, e a Babilônia aqui está tipificando o mundo, está muito bom lá. Aí as pessoas começam a dizer: não, eu vou adorar Deus do meu jeito, da minha forma. Não, porque aqui está bom demais. Lembra quando a gente passou pela pandemia? Aí a gente teve um culto de exceção. Quantos lembram? Quantos lembram da pandemia? E tinha alguns que ligavam que, louva a Deus pela vida dos membros aqui da igreja, que a gente conseguiu fazer em tempo recorde a transmissão. Lembram ou não? Foi em tempo recorde e ficou bom, não ficou? Ficou top. E as pessoas arrumaram a casa lá, ajeitavam o sofá e tal, tentando fazer um lugar de culto. Quantos fizeram isso? Botava a Bíblia assim, ajeitava as cadeiras. Tem alguém que fez isso? Parecendo uma igreja assim em casa, e ligava a televisão. Tem uns que assim: eu vou fazer aqui, eu vou ajeitar o templo de Jerusalém aqui. Aqui ficava a arca, aqui. Igual lá na igreja, o altar é aqui, né? E tal. Aí sentava para assistir o pastor, não é? Mas era o quê? Era um cativeiro, porque muitos de nós estávamos em casa assim: ai, é bom, tá no sofá. De vez em quando eu até assisto o culto tomando um café, comendo uma pipoca. Ah, mas como é bom lá na igreja. Quantos sentiram saudade na época da pandemia de estar na igreja? Ah, não, aqui em casa é bom, o sofá é bom, a pipoquinha está boa, a transmissão está boa. Que vontade que eu tenho de voltar para aquele culto, onde a gente cantava junto, onde a gente adorava junto. Quantos sentiram esse desejo? É o mesmo desejo que o povo cativo na Babilônia, aqueles que eram crentes, estavam. Ah, como eu queria voltar para Jerusalém. Ah, como eu queria voltar a adorar como era estabelecido antes, com o pastor pregando aqui. Esse povo que sentiu isso, vocês também sentiram na pandemia, querendo restabelecer de volta como deveria ser. E quando nós voltamos e a pandemia cessou, vocês acham que todos retornaram da Babilônia, sim ou não? Não, nem todos voltaram. Vocês acreditam que nem todos voltaram? Alguns ficaram assim: a Babilônia está tão bom. Gente, mas até hoje eu consigo assistir o culto comendo pipoquinha. Eu discuto com a mulher, assisto o culto ao mesmo tempo. Eu lavo vasilha e... cala a boca, menino, o pastor está falando, E lava vasilha e assiste o culto, porque tá bom, o sofá é bom, nem tem que gastar gasolina. Tem muita gente que acostumou com a Babilônia e acha que esse é o modelo de culto estabelecido para os dias de hoje. E acha que está abafando. E assim: não, é isso que eu vou fazer. Está dando certo, estou edificando a minha vida. E Deus: não. Volta para a adoração, do meu jeito, na minha casa, no lugar de obediência, o lugar que eu estabeleci. E quando Deus faz isso, a gente tem que entender como Ele quer. Vocês acham que esse lugar que a gente está aqui agora é obra humana ou obra divina? Obra humana ou obra divina? Foi Deus que estabeleceu para essa igreja que você é plantado, cultuar Ele aonde? Quantos aqui são membros da igreja? De qual igreja? Dessa. Vocês fazem parte do corpo de Cristo espalhado por esse mundo, amém? Se você for numa igreja puramente evangélica em Jesus, nos Estados Unidos, na África, onde for, você faz parte do corpo de Cristo, amém? Só que pareceu bem ao Espírito Santo plantar você aqui. E se você está plantado aqui, qual o modelo de adoração, de culto que você tem que prestar atenção? Em qual? Em qual? Nesse. Porque aqui no altar tem Esdras falando. Quantos estão entendendo? Tem Esdras falando, é assim que Deus quer, é dessa forma que Ele quer, é desse jeito que Ele quer. Ah, mas na outra igreja. Não,
Quem é o pastor na sua vida? Quem é o extra na sua vida que está te guiando? Aqui, então é aqui que eu vou adorar. Só que aqui está dizendo que para o lugar que ele estabeleceu o culto, ele vai mandar todos os recursos possíveis. E vai colocar na mão de quem? Na mão de quem? Do povo. Deus vai colocar na sua mão todos os recursos necessários para que a adoração a Ele seja feita. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, se você está entendendo que Deus quer estabelecer e restabelecer na sua vida o verdadeiro culto e a forma que Ele quer, Ele vai botar recursos na sua mão para você investir no reino. E mais pessoas venham para a igreja para adorar Ele do modo dEle. Nessa manhã nós estamos aprendendo o que a história nos conta. Aquilo que remete de tempos atrás, que Deus já está apontando do que Ele ia fazer na igreja. Toda a escritura é inspirada por Deus e por Ele estabelecida. E você vai começar a ler Esdras dizendo, o que Deus está fazendo aqui? Ele está trazendo o povo de volta para adorá-lo da maneira que Ele quer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Se coloque de pé. Escola bíblica é um momento de aprendermos a mergulhar, aprendermos a crescer. Longe de mim querer esgotar algum assunto a respeito da história do povo de Israel em uma manhã de EBD. Mas aqui é apenas uma amostra daquilo que vocês podem crescer, naquilo que Deus fez, e ao mesmo tempo Ele estava movendo o coração, tanto de Esdras quanto o próprio imperador assírio. E Deus vai mover, seja quem for, para estabelecer a adoração e o culto que Ele quer. Ele pode mover governadores, até presidentes que às vezes não comungam da mesma fé, mas que pode cooperar para a adoração do nome do Senhor. Quantos entendem? Porque foi profetizado que a agência de Deus na terra é a igreja. Foi profetizado que nós, como igreja, é que somos cabeça nesse mundo enquanto corpo. Quantos entendem? Os governadores deveriam consultar o povo de Deus. Quantos entendem isso? Porque Deus estabeleceu a igreja dele, a forma dele, do jeito que Ele quer. E se for preciso Ele vai pegar governadores, presidentes ímpios e mover o coração deles para que favoreçam a igreja. Quantos entendem? Diga amém. E Deus pode colocar nas suas mãos recursos para você restabelecer o culto, não só aqui nesse lugar, mas restabelecer o culto e o altar na sua casa. Porque eu tenho percebido que alguns estabelecem o culto aqui, mas vocês sabiam que o governo na sua casa deve ser nos mesmos moldes da igreja. Quantos entendem? A sua casa é uma célula. Ali deve ser repetido o que você aprende aqui. Porque se você tiver um modelo de adoração, conforme o rito de uma igreja, e na sua casa, isso não foi estabelecido da mesma forma, há algo errado. Precisa se cultuar e adorar o Senhor aqui e em casa. Ele quer que você entenda que o culto é para ser e acontecer o tempo todo. Quantos aqui tem um momento com o Senhor em casa? Esse momento com o Senhor em casa também, não faça de qualquer forma, não faça de qualquer jeito. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar o dia inteiro dentro de um quarto. Mas quando você for ler as Escrituras, quando você for cantar ao Senhor, separe um momento de honra, um momento de culto. E se você está precisando de recursos para que você tenha esse momento, clama ao Senhor e fala: Senhor, coloque recursos na minha mão para eu estabelecer a adoração na minha casa. E Ele vai colocar o bom tesouro na sua mão para você reestabelecer a presença e o culto da forma que Ele quer na sua casa. Da mesma forma na igreja, Ele vai colocar recursos nas suas mãos para que você coopere com o que Ele está fazendo na casa do Senhor. Quantos creem, diga amém. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vou estar orando por você, para que essa palavra de Esdras, esse primeiro
capítulo, esse primeiro versículo do decreto que foi feito profeticamente a respeito do povo de Jerusalém, ele possa ser como uma palavra rema para a sua vida, onde Deus quer reestabelecer o culto não só na sua casa, mas na igreja também, a forma que Ele quer, o jeito que Ele quer, para que Ele possa colocar todos os recursos necessários, prata, ouro, para que isso seja estabelecido, porque isso já foi profetizado. Então eu vou orar por você agora,